Hoje, o Espírito Santo sussurra ao seu coração cansado: entregue tudo a mim e eu te darei paz imediata. Quando você entrega o controle da sua vida ao Espírito Santo, ele começa a transformá-lo de dentro para fora. Billy Graham, que a paz insondável de Deus, aquela que excede todo o entendimento humano, e a presença gentil, porém poderosa, do Espírito Santo, que anseia por aliviar nossos fardos, repousem sobre cada coração, especialmente sobre cada mulher que se sente sobrecarregada neste momento. Antes de nos aprofundarmos na verdade libertadora que Deus tem para nós hoje, quero convidá-la a um instante de profunda e honesta reflexão. Olhe para a sua vida, para seus ombros, para o peso que você tem carregado. E se o Espírito de Deus a tocar, compartilhe aqui nos comentários, com a sinceridade da sua alma, qual é o peso de controle que você sente que está esmagando você hoje. O controle da saúde, da família, do futuro, das finanças, aquele fardo que suas mãos já não aguentam mais segurar. Declare sua necessidade, pois a mensagem que o Espírito Santo deseja gravar em seu espírito, nesta hora, é um convite amoroso e uma promessa de alívio imediato. Diga isso em voz alta. Espírito Santo, assuma o controle da minha vida agora. Sim, minha querida amiga, o fardo de tentar controlar todas as esferas da sua existência, de ser a mulher forte que gerencia todas as preocupações, está esmagando seus ombros porque você não foi feita para carregá-lo sozinha. Antes de começarmos, comente paz. Se você quer, o Espírito Santo, transformar sua vida hoje, mas há uma força divina, uma graça sobrenatural, pronta e disposta a tomar esse peso que suas mãos, já cansadas e trêmulas, não conseguem mais sustentar. Vivemos em um mundo que impõe sobre a mulher, e muitas vezes a própria mulher impõe sobre si mesma uma carga imensa de responsabilidades e de expectativas. Espera-se que ela seja uma esposa dedicada, uma mãe exemplar, uma profissional competente, uma administradora do lar eficiente, uma amiga presente, uma filha atenciosa e tantas outras coisas. E, em seu amor e em sua dedicação, ela tenta, com todas as suas forças, dar conta de tudo, controlar cada detalhe, garantir que nada saia dos eixos, que todos ao seu redor estejam bem e seguros. Ela carrega o peso das preocupações com a saúde dos filhos, com a estabilidade do casamento, com o futuro incerto, com as finanças da família, com as demandas do trabalho, com as dores e as lutas daqueles a quem ama. E esse peso, dia após dia, vai se acumulando como uma montanha sobre seus ombros, esmagando sua alegria, roubando sua paz, drenando suas energias físicas e emocionais. Quantas noites em claro, com a mente girando em torno de problemas insolúveis. Quantas lágrimas derramadas em segredo pelo sentimento de impotência e de exaustão. Quantas vezes você sorriu por fora, enquanto por dentro seu coração estava apertado pela ansiedade e pelo medo. O Espírito Santo vê cada uma dessas lutas. Ele conhece a profundidade do seu cansaço, sente o peso que esmaga seus ombros e está lhe dizendo hoje, com ternura e com firmeza: filha, você não foi feita para carregar esse fardo sozinha. Esse peso de controle não é seu. A tentativa de controlar todas as coisas, de prever todos os perigos, de solucionar todos os problemas, é uma ilusão que nos aprisiona em um ciclo de ansiedade e de esgotamento. Não fomos criados por Deus com a capacidade de sermos oniscientes, onipotentes ou onipresentes. Essas são qualidades que pertencem somente a Ele. E quando tentamos assumir o papel de Deus em nossas próprias vidas, ou na vida daqueles a quem amamos, inevitavelmente nos sobrecarregamos e nos frustramos, pois estamos tentando operar além da nossa capacidade humana. Mas a boa notícia, a notícia libertadora, que o Espírito Santo quer que você abrace hoje,
é que existe uma força divina, um poder sobrenatural, uma graça abundante pronta e disposta a tomar esse fardo de você. Essa força é o próprio Deus, manifestado a nós através do seu Filho, Jesus Cristo, e presente em nós pelo seu Santo Espírito. Jesus nos fez este convite maravilhoso em Mateus 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que promessa de alívio imediato! Ele não diz, tentem mais um pouco, se esforcem mais. Ele diz, vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele nos convida a uma troca divina. Entregamos a ele nosso fardo pesado de preocupações e de controle, e ele nos dá o seu fardo leve de confiança e de dependência nele. Ele nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração, e a encontrar descanso para nossas almas. Se esta mensagem tocar seu coração, clique no curtir e inscreva-se para não perder o final surpreendente. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a fazer essa entrega. Ele nos convence da futilidade de tentarmos carregar o mundo em nossos ombros, revela a suficiência da graça de Deus e nos dá a fé para soltarmos as rédeas, para confiarmos que Deus está no controle, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos. A promessa não é sobre você tentar mais, mas sobre você entregar mais. A esperança não reside em sua capacidade de gerenciar todas as coisas, mas na existência de uma força externa, divina, infinitamente capaz, que está pronta para intervir no exato momento em que você decide render o controle. Esse é o chamado do Espírito Santo para você hoje. Ele está batendo à porta do seu coração sobrecarregado, oferecendo-se para tomar esse fardo que suas mãos já não aguentam mais. A pergunta que ecoa em sua alma é: como eu acesso essa força? Como eu faço para que ele tome esse fardo de mim agora? A resposta começa com um ato de fé, com uma decisão do coração e com uma declaração da sua boca. Que alívio profundo e que esperança renovada brotam em nossos corações ao entendermos que não fomos feitos para carregar sozinhos o peso esmagador do controle sobre todas as áreas da nossa vida e que existe uma força divina, o próprio Espírito Santo, pronto e disposto a tomar esse fardo de nós. E quando começamos a contemplar a possibilidade dessa entrega, o Espírito Santo nos conduz a confrontar uma das maiores barreiras que nos impedem de experimentar essa liberdade: a ilusão da autossuficiência, a crença arraigada de que, se soltarmos as rédeas, se deixarmos de nos preocupar e de tentar controlar tudo, o caos se instalará e tudo ao nosso redor vai desmoronar. Vamos, com a ajuda do Espírito de verdade, expor essa mentira sutil, porém poderosa, que nos aprisiona. A mentira de que o nosso controle excessivo nos traz segurança, quando, na verdade, ele apenas alimenta a nossa ansiedade crônica e nos afasta da verdadeira paz que só Deus pode oferecer. Muitas de nós, especialmente mulheres, que são naturalmente cuidadoras, protetoras, administradoras do lar e da família, desenvolvemos ao longo da vida uma mentalidade de controle como um mecanismo de sobrevivência, como uma forma de tentar garantir a ordem, a segurança e o bem-estar daqueles a quem amamos e de nós mesmas. Acreditamos, muitas vezes de forma inconsciente, que nossa preocupação constante, nossa vigilância incessante, nossa tentativa de antecipar todos os problemas e de encontrar soluções para todas as eventualidades é o que mantém as coisas funcionando, é o que impede que o desastre aconteça. Se não nos preocuparmos com a saúde dos filhos, quem o fará? Se não gerenciarmos as finanças com rédea curta, quem garantirá o sustento?
Se não planejarmos meticulosamente o futuro, quem assegurará que ele seja seguro? E assim, vivemos em um estado de alerta constante, carregando um fardo de responsabilidade que vai muito além do que Deus planejou para nós. Essa mentalidade de controle, embora possa parecer virtuosa ou necessária à primeira vista, é na verdade uma armadilha sutil do inimigo. Ela nos leva a confiar em nossa própria força, em nossa própria sabedoria, em nossa própria capacidade de prever e de controlar o futuro. Coisas que, em última instância, pertencem somente a Deus. E o resultado inevitável dessa tentativa de ser Deus em nossa própria vida é uma ansiedade crônica, um cansaço profundo, um medo constante de que, se baixarmos a guarda por um instante, tudo se perderá. O Espírito Santo quer nos mostrar hoje que essa crença de que o nosso controle nos traz segurança é uma ilusão, uma mentira que nos mantém cativas. A verdade é que, por mais que tentemos, não temos o controle absoluto sobre nada nesta vida. Não podemos controlar a saúde, pois ela é um dom de Deus e pode nos ser tirada a qualquer momento. Não podemos controlar o coração ou as escolhas dos nossos familiares, por mais que os amemos e os aconselhemos. Não podemos controlar o futuro, pois ele pertence somente a Deus. Não podemos controlar as circunstâncias econômicas, as catástrofes naturais ou as ações de outras pessoas. Tentar controlar o incontrolável é uma receita certa para a frustração e para a ansiedade. E, paradoxalmente, quanto mais tentamos controlar, mais ansiosas nos tornamos, pois percebemos, no fundo da nossa alma, a nossa própria impotência diante das grandes incertezas da vida. O nosso controle, na verdade, não nos traz segurança. Ele apenas alimenta a nossa ansiedade, pois nos coloca em uma posição de constante luta contra forças que são muito maiores do que nós. A promessa do Evangelho, a promessa que o Espírito Santo quer selar em nossos corações, é a da verdadeira segurança e da verdadeira liberdade que não se encontram em nosso controle, mas na entrega confiante a um Deus que é soberano, que é amoroso e que tem todo o poder para cuidar de nós e de tudo o que nos diz respeito. Ao expor a mentira da autossuficiência, a palavra de Deus nos liberta de um ciclo vicioso de preocupação e de ansiedade e nos mostra um caminho para uma paz que não depende das nossas próprias forças, mas da nossa confiança nele. Jesus nos perguntou em Mateus 6, versículo 27, "E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura?" E ele nos exortou em Mateus 6, versículos 31 a 34, "Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Quer receber paz imediata? Comente e compartilhe deste vídeo com quem precisa. Que convite libertador! Entregar nossas preocupações ao Pai Celestial, que conhece nossas necessidades e que tem o poder de supri-las. Buscar, em primeiro lugar, o seu reino, confiando que Ele cuidará do resto. Viver um dia de cada vez, sem a ansiedade paralisante pelo amanhã. Esta é a verdadeira segurança, a verdadeira paz. O Espírito Santo está trabalhando em nós para desmascarar essa ilusão da autossuficiência, para nos mostrar que nossa tentativa de controle é, na verdade, uma manifestação de incredulidade na soberania e no cuidado de Deus. Ele nos convida a soltar as rédeas, não para que tudo desmorone, mas para que Ele possa assumir o controle de uma maneira muito mais eficaz e amorosa do que nós jamais poderíamos. Ele nos convida
a trocar nossa ansiedade pela sua paz, nossa preocupação pela sua providência, nosso controle limitado pelo seu governo soberano. Se o seu controle é uma mentira que só alimenta sua ansiedade, qual é a verdade que liberta? A verdade é que Deus é Deus. Ele está no trono. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é poderoso e Ele o ama com um amor eterno. A verdade é que você pode confiar nele completamente, entregar a ele suas preocupações, seus medos, seus entes queridos, seu futuro. E ele cuidará de tudo de uma maneira muito melhor do que você jamais poderia. Como podemos nos sentir seguros sem estarmos no comando de tudo? A resposta é simples, mas profunda. Encontrando nossa segurança não em nosso próprio controle, mas no controle daquele que controla todas as coisas. O Espírito Santo está nos chamando a essa entrega, a essa confiança, a essa liberdade. Ele quer expor a mentira para que possamos abraçar a verdade e encontrar a verdadeira paz. Que revelação libertadora é esta? A nossa tentativa de controlar todas as coisas é uma ilusão que apenas alimenta a nossa ansiedade, e a verdadeira segurança se encontra em entregar as rédeas da nossa vida nas mãos de um Deus soberano e amoroso. Quando o Espírito Santo expõe essa mentira da autossuficiência, ele não nos deixa vazias, mas nos oferece uma ferramenta poderosa, uma arma espiritual que muitas vezes subestimamos. O poder de um decreto falado, a autoridade que reside em nossa voz, quando alinhada com a vontade de Deus. Muitas de nós podemos nos sentir impotentes diante das circunstâncias, como se nossas orações silenciosas, nossos gemidos interiores, não tivessem efeito prático. Podemos carregar a dor de nos sentirmos pequenas, insignificantes, diante dos gigantes que se levantam contra nós, sejam eles problemas de saúde, crises familiares, dificuldades financeiras ou ataques espirituais, mas o Espírito Santo quer nos despertar hoje para uma realidade espiritual profunda. Sua voz, minha querida amiga, quando usada em fé e em concordância com a palavra de Deus, tem uma autoridade imensa no mundo espiritual, dizer: Espírito Santo, assuma o controle da minha vida agora. Em voz alta não é apenas uma oração passiva, é um decreto de fé, uma declaração de rendição e de confiança que tem o poder de silenciar as vozes do medo, de quebrar as correntes da ansiedade e de realinhar sua vida com a vontade soberana e perfeita de Deus. A palavra de Deus nos ensina que há poder em nossas palavras. Provérbios 18, versículo 21, nos diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nossas palavras podem construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar, trazer vida ou morte. E quando nossas palavras estão cheias de fé, quando elas ecoam as promessas de Deus, quando elas são proferidas sob a unção do Espírito Santo, elas se tornam instrumentos poderosos nas mãos de Deus para operar mudanças no mundo espiritual e, por consequência, no mundo material. Antes de tudo, inscreva-se e ative o sininho, porque o final deste vídeo vai mudar sua perspectiva. Jesus mesmo nos ensinou sobre o poder da fé declarada em Marcos 11, versículos 23 e 24. Porque, em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que as recebereis e tê-las-eis. Ele não disse apenas pense ou deseje, ele disse disser. Há um poder liberado quando verbalizamos nossa fé, quando decretamos a palavra de Deus sobre nossa situação. Dizer: Espírito Santo, assuma o controle. Em voz alta, é mais do que uma simples petição.
É um ato de abdicação do nosso próprio controle e um convite intencional para que o governo divino se estabeleça em nossa vida. É uma declaração de guerra contra as forças da ansiedade, do medo e da incredulidade que tentam nos dominar. No mundo espiritual, essa declaração tem um peso. Ela sinaliza aos principados e potestades que nós escolhemos nos submeter ao senhorio de Cristo e à direção do seu Espírito. Ela silencia as vozes acusadoras do inimigo que tentam nos convencer de que estamos sozinhas, de que somos incapazes, de que Deus não se importa. Quando você decreta em fé que o Espírito Santo está no controle, você está, na verdade, ativando as promessas de Deus para a sua vida. Você está se alinhando com a sua vontade soberana. E quando estamos alinhados com Deus, Ele se move em nosso favor de maneiras extraordinárias. A palavra de Deus nos diz em Jó 22, versículo 28, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Há um poder em determinar, em decretar, em declarar a palavra de Deus com fé. O Espírito Santo quer nos dar essa ousadia, essa autoridade espiritual. Ele quer que entendamos que não somos vítimas passivas das circunstâncias, mas filhas do Rei, revestidas do seu poder e da sua autoridade. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus disse aos seus discípulos: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade nos foi delegada em Cristo, e nós a exercemos através da nossa fé, da nossa oração e das nossas declarações ungidas pelo Espírito. Quando você fala em voz alta com fé, Espírito Santo, assuma o controle da minha saúde, você está liberando o poder curador de Deus sobre seu corpo. Quando você declara, Espírito Santo, assuma o controle da minha família, você está convidando a sua paz, sua harmonia, sua restauração para dentro do seu lar. Quando você decreta, Espírito Santo, assuma o controle do meu futuro, você está entregando seus medos e suas incertezas nas mãos daquele que conhece o fim desde o começo e que tem planos de bem para você. Essas declarações não são uma tentativa de manipular a Deus, mas uma expressão da nossa fé na sua palavra e no seu poder. Elas são um ato de cooperação com o Espírito Santo que já deseja operar em nós e através de nós. O ato físico de falar em voz alta também tem um impacto sobre nós mesmas. Ele reforça a nossa convicção, quebra o poder do silêncio e da passividade e nos posiciona em uma atitude de fé ativa. Portanto, minha querida amiga, não subestime o poder da sua voz quando ela está cheia de fé e alinhada com a palavra de Deus. O Espírito Santo quer te empoderar. Ele quer que você descubra essa arma poderosa que Ele lhe deu. Dizer, assuma o controle. Não é um sinal de fraqueza, mas um ato de profunda sabedoria e de autoridade espiritual. É reconhecer que o seu controle é infinitamente melhor, mais sábio e mais poderoso do que o nosso. É convidar o Rei dos Reis para reinar soberanamente em cada área da sua vida. E quando ele reina, o medo é silenciado, a ansiedade é dissipada, a confusão dá lugar à clareza, e sua vida é realinhada com os propósitos eternos de Deus. Como exatamente você deve declarar? Com fé, com sinceridade, com autoridade, como uma filha do Rei, que sabe quem ela é em Cristo e quem é o Deus a quem ela serve. Qual é a postura correta? A de um coração humilde, rendido, mas confiante no poder daquele a quem você está clamando. O que acontece no mundo espiritual quando você fala? Anjos podem ser mobilizados, demônios podem ser postos em fuga, cadeias podem ser quebradas e a atmosfera espiritual ao seu redor e dentro de você começa a mudar. Experimente esse poder. Use sua voz. Faça esse decreto de fé hoje mesmo e veja o Espírito Santo assumindo o controle
e operando maravilhas em sua vida. Que revelação extraordinária e empoderadora é esta? Nossa voz, quando usada em fé para decretar a palavra de Deus e para convidar o Espírito Santo a assumir o controle, tem uma autoridade imensa no mundo espiritual, capaz de silenciar o medo e de realinhar nossa vida com a vontade soberana do Pai. E quando damos esse passo de fé, quando verdadeiramente entregamos o controle, quando abrimos mão das nossas tentativas humanas de gerenciar todas as coisas e nos rendemos ao governo divino, algo ainda mais maravilhoso e imediato acontece. No exato instante em que você entrega o controle, uma troca sobrenatural, uma transação divina, acontece em seu interior. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, te entrega a paz dele, aquela paz que excede todo o entendimento, em troca da sua ansiedade paralisante, da sua preocupação corrosiva. O Espírito Santo quer te guiar agora, neste exato momento, a experimentar essa paz que o mundo não conhece, que o mundo não pode dar, mas que é um dos frutos mais preciosos da sua presença em nós. A ansiedade, como bem sabemos, é uma das grandes chagas da nossa geração. Vivemos em um mundo acelerado, cheio de incertezas, de pressões, de demandas que nos sobrecarregam e nos deixam com o coração apertado, com a mente agitada, com o corpo tenso. Preocupamo-nos com o futuro, com as finanças, com a saúde, com os relacionamentos, com o que os outros pensam de nós. E essa preocupação constante, essa ansiedade crônica, rouba nossa alegria, mina nossa fé, afeta nossa saúde física e emocional e nos impede de desfrutar da vida abundante que Jesus veio nos dar. Se você crê no poder do Espírito Santo, deixe um amém nos comentários e assista até o fim. Tentamos combater a ansiedade com nossas próprias estratégias, distrações, medicamentos, técnicas de relaxamento, pensamento positivo. E algumas dessas coisas podem até trazer um alívio temporário. Mas a verdadeira e duradoura paz, aquela que aquieta a alma e que permanece mesmo em meio às tempestades, só pode ser encontrada em Deus. E essa paz não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços. É um dom que recebemos quando entregamos a Ele o fardo da nossa ansiedade. 1 Pedro 5, versículo 7, nos exorta: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que convite amoroso! Deus não quer que carreguemos o peso da ansiedade. Ele quer que o lancemos sobre Ele, que o entreguemos a Ele, confiando que Ele tem cuidado de nós, que Ele está no controle, que Ele é capaz de resolver aquilo que nos preocupa. Essa troca divina é uma realidade espiritual poderosa. Quando você, em um ato de fé e de rendição, diz: Senhor, eu não aguento mais esta ansiedade. Eu não consigo controlar esta situação, eu entrego tudo em tuas mãos, assume o controle. Algo sobrenatural acontece. É como se você estivesse tirando um fardo pesado e esmagador dos seus ombros e o colocando sobre os ombros fortes e capazes do Deus Todo-Poderoso. E, em troca, Ele coloca sobre você o seu manto de paz. Jesus disse em João 14, versículo 27, Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus nos dá não é a paz superficial do mundo, que depende da ausência de problemas. É a sua própria paz. A paz que Ele tinha mesmo, diante da cruz, uma paz que brota da comunhão íntima com o Pai, da confiança absoluta na sua soberania e no seu amor. E o Espírito Santo é quem derrama essa paz em nossos corações. Filipenses 4, versículos 6 e 7, nos dá a receita divina para essa troca. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica,
com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Veja a sequência. Primeiro, a decisão de não andar inquieto. Segundo, a ação de levar tudo a Deus em oração, com súplica e com ação de graças, agradecendo antecipadamente pela sua intervenção. E terceiro, o resultado, a paz de Deus. Uma paz inexplicável, sobrenatural, que guarda, que protege, que fortifica nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. O Espírito Santo quer te guiar a sentir essa paz agora. Não é algo para o futuro distante, é uma experiência para o presente. Feche seus olhos por um instante, se puder, respire fundo e, em seu coração, ou mesmo em voz alta, faça essa entrega. Diga a Deus quais são suas ansiedades, seus medos, suas preocupações. Nomeie cada uma delas e então, com um ato de fé, lance-a sobre Ele. Entregue o controle. Diga, Senhor, isso é Teu. Eu confio em Ti, eu recebo a Tua paz. E espere. Acalme sua alma. Permita que o Espírito Santo comece a ministrar essa paz ao seu interior. Pode não ser uma emoção avassaladora no início, mas um aquietar suave da alma, uma sensação de alívio, uma nova perspectiva sobre seus problemas, uma confiança renovada de que Deus está no comando. Essa paz não significa que os problemas desaparecerão instantaneamente, mas significa que você não precisará mais enfrentá-los sozinha, nem com suas próprias forças. Você os enfrentará com a presença, com o poder e com a paz de Deus, guardando seu coração. Essa paz, que o mundo não entende, é um dos maiores milagres que podemos experimentar. É um testemunho do poder de Deus em transformar nosso interior, independentemente das circunstâncias exteriores, e ela está disponível para você agora, no exato instante em que você decide entregar o controle e receber o que Deus tem para lhe dar. Eu quero essa troca. Como posso senti-la neste momento? A resposta é fé na palavra de Deus, pela entrega sincera do seu coração e pela abertura à obra do Espírito Santo. Ele está pronto para fazer essa troca divina com você. Você está pronta para recebê-la? Que promessa maravilhosa e que experiência transformadora é esta! No exato instante em que entregamos o controle da nossa vida e das nossas ansiedades a Deus, uma troca divina e sobrenatural acontece, e Ele nos enche com a sua paz, que excede todo o entendimento. Essa paz, que o mundo não pode dar nem compreender, é um dos frutos mais preciosos da presença do Espírito Santo em nós. No entanto, como seres humanos, propensos à inconstância e facilmente influenciáveis pelas pressões do dia a dia, podemos nos deparar com um desafio. Como manter essa paz? Como evitar que, após um momento de profunda entrega e de alívio, voltemos aos velhos hábitos de preocupação e de tentativa de controle, pegando de volta o fardo que havíamos lançado sobre o Senhor? O Espírito Santo, em sua sabedoria e em seu cuidado pastoral, não nos oferece apenas um momento de alívio passageiro. Ele nos convida a um novo estilo de vida. E é por isso que Ele quer nos revelar, hoje, que entregar o controle não é um ato único e isolado, mas um novo estilo de vida, uma caminhada diária de confiança e de dependência. E Ele nos oferece as chaves práticas para renovarmos essa entrega toda manhã e para não pegarmos o fardo de volta ao longo do dia. A vida cristã, em sua essência, é uma jornada de fé, um processo contínuo de crescimento e de transformação. A entrega inicial do controle a Deus, aquele momento em que dizemos, Espírito Santo, assuma o controle, é um passo fundamental e poderoso, mas ele precisa ser seguido por uma prática diária de renovação dessa entrega, de cultivo dessa dependência, de vigilância contra a tentação de reassumir as rédeas da nossa vida. É como um maná no deserto. Deus o provia diariamente, e o povo de Israel precisava coletá-lo a cada manhã. Êxodo 16.
Não podiam armazená-lo para o dia seguinte, pois apodreceria. Da mesma forma, a paz de Deus, a força de Deus, a direção de Deus são graças que precisamos buscar e receber a cada novo dia. O fardo que entregamos ontem pode tentar voltar hoje, se não estivermos vigilantes e intencionais em manter nossa confiança nele. Quais são, então, algumas dessas chaves práticas que o Espírito Santo nos oferece para vivermos sob esse novo controle divino, para renovarmos nossa entrega a cada manhã e para não pegarmos o fardo de volta? Primeira chave: comece cada dia com uma entrega consciente. Antes mesmo de sair da cama, antes de enfrentar as demandas do dia, reserve um momento para se conectar com Deus. Renove sua decisão de entregar a Ele o controle da sua vida, dos seus planos, das suas preocupações. Diga a Ele: Senhor, este dia é Teu. Minha vida está em Tuas mãos. Espírito Santo, guia-me, dirige-me, controla-me. Eu confio em Ti. Essa consagração matinal estabelece o tom para o restante do seu dia e fortalece sua resolução de viver em dependência dele. Segunda chave: alimente sua alma diariamente com a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso pão espiritual, a fonte de verdade, de sabedoria, de encorajamento. Quanto mais nos enchemos da palavra, mais nossa mente é renovada, mais nossa fé é fortalecida e mais somos capazes de resistir às mentiras da ansiedade e do medo. O Espírito Santo usa a palavra para nos lembrar das promessas de Deus, do seu caráter fiel, do seu poder ilimitado. Medite nas Escrituras, memorize versículos que falam sobre a paz de Deus, sobre sua providência, sobre sua soberania. E quando a preocupação tentar surgir, confronte-a com a verdade da palavra. Terceira chave: pratique a oração contínua ao longo do dia. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Não significa passar o dia inteiro de joelhos, mas manter uma linha de comunicação aberta com Deus. Transforme suas preocupações em orações. Quando um pensamento ansioso surgir, em vez de ruminá-lo, entregue-o imediatamente a Deus em oração. Agradeça a Ele por suas bênçãos, mesmo as pequenas. Peça a sua direção para cada decisão. Mantenha um diálogo constante com o Espírito Santo. Essa prática de respirar oração nos mantém conectados à fonte da nossa paz e da nossa força. Quarta chave: seja vigilante e resista à tentação de pegar o fardo de volta. As preocupações são como ervas daninhas. Se não as arrancarmos pela raiz, elas voltam a crescer. Quando você perceber que está começando a se preocupar novamente com algo que já entregou a Deus, pare imediatamente. Reconheça que essa é uma tentação de voltar ao velho hábito de controle e, conscientemente, entregue novamente essa preocupação a Ele. Diga: Senhor, eu já te entreguei isso. Eu confio em Ti. Eu escolho a Tua paz. Requer disciplina, requer vigilância, mas com a ajuda do Espírito Santo, podemos vencer essa batalha. Quinta chave: cultive a gratidão. Um coração grato é um antídoto poderoso contra a ansiedade e a preocupação. Em vez de focar no que falta ou no que pode dar errado, comece a agradecer a Deus por tudo o que Ele já fez, por tudo o que Ele é, por suas promessas fiéis. A gratidão desvia nosso olhar dos problemas e o eleva para o provedor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Sexta chave: confie na obra santificadora do Espírito Santo. Ele está trabalhando em você para transformar seu caráter, para lhe dar mais fé, mais paciência, mais domínio próprio. Não tente fazer isso sozinha. Dependa dele. Peça a Ele que a ajude a desenvolver esses novos hábitos de confiança e de entrega. Ele é fiel para completar a boa obra que começou em você. Entregar o controle a Deus
não é um ato único que resolve todos os nossos problemas para sempre. É o começo de um novo estilo de vida, uma caminhada diária de fé, de confiança, de dependência, de renovação. E o Espírito Santo é o nosso companheiro constante nessa jornada, oferecendo-nos as chaves práticas para vivermos sob o seu novo controle, desfrutando da sua paz e da sua liberdade a cada dia. Possamos abraçar essas chaves e experimentar a alegria e a leveza de uma vida verdadeiramente rendida a Ele. Que jornada libertadora e profundamente transformadora é esta? Aprender não apenas a entregar o controle da nossa vida ao Espírito Santo em um momento de crise, mas a cultivar um novo estilo de vida, de confiança e de dependência diária, usando as chaves práticas que Ele nos oferece para renovarmos essa entrega a cada manhã e não pegarmos o fardo de volta. E, quando abraçamos esse novo modo de viver, quando permitimos que o Espírito Santo verdadeiramente assuma o controle, uma das consequências mais belas e impactantes dessa rendição se manifesta não apenas em nossa própria paz interior, mas também na atmosfera do nosso lar e na vida daqueles a quem mais amamos. Pois, minha querida amiga, quando o Espírito Santo está no controle da sua vida, você não se torna fraca ou passiva, pelo contrário, você se torna a rocha, o pilar de força e de estabilidade em seu lar. Sua paz, aquela paz que excede todo o entendimento, se tornará o refúgio seguro e a força contagiante que estabiliza toda a sua casa, influenciando positivamente seu marido, seus filhos e todos que convivem com você. Este é um dos propósitos mais nobres e mais recompensadores da sua entrega a Deus: tornar-se um canal da sua paz e da sua força para a sua família. Muitas mulheres carregam em seus corações o desejo profundo de serem um esteio para sua família, de serem aquela presença que traz segurança, conforto e sabedoria para o lar. No entanto, quando tentamos cumprir esse papel, com nossas próprias forças, baseadas em nossa própria capacidade de controle e em nossa própria sabedoria limitada, frequentemente nos vemos esgotadas, ansiosas e, paradoxalmente, contribuindo para um ambiente de tensão e de instabilidade, pois nossa própria inquietação interior transborda para aqueles ao nosso redor. Mas quando entregamos o controle ao Espírito Santo, quando encontramos nossa paz e nossa força nele, algo maravilhoso acontece. Nós não nos tornamos fracas, no sentido de sermos omissas ou irresponsáveis. Pelo contrário, somos revestidas de uma força que não é nossa, uma força divina, uma força tranquila, uma força resiliente. Tornamo-nos como aquela mulher virtuosa, descrita em Provérbios 31, versículos 17 e 25. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o tempo futuro. Essa força não vem da autoconfiança, mas da confiança em Deus. Essa alegria com o futuro não vem da certeza de que tudo sairá como planejamos, mas da certeza de que Deus está no controle e de que seus planos são bons. Quando o Espírito Santo está no controle da sua vida, sua paz interior se torna um farol em meio às tempestades familiares. Quando surgem conflitos, sua calma e sua sabedoria, inspiradas pelo Espírito, podem ajudar a apaziguar os ânimos e a encontrar soluções construtivas. Quando seus filhos enfrentam medos ou incertezas, sua confiança serena em Deus pode ser o refúgio seguro onde eles encontram consolo e encorajamento. Quando seu marido está sobrecarregado ou desanimado, sua fé inabalável e suas palavras de esperança podem ser o suporte que ele precisa para se reerguer. Sua casa, em vez de ser um lugar de tensão e de ansiedade, pode se tornar um oásis de paz. Um lugar onde a presença de Deus é sentida, onde o amor de Cristo reina, onde o fruto do Espírito
floresce. E isso não acontece porque você se tornou perfeita ou porque todos os problemas desapareceram, mas porque você aprendeu a entregar o controle ao Espírito Santo e a permitir que a paz dele governe seu coração e, por extensão, seu lar. Filipenses 4, versículo 7, nos promete que a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não apenas nos guarda individualmente, mas também tem o poder de guardar e de estabilizar todo o nosso ambiente familiar. Você, minha querida irmã, tem um papel fundamental e precioso em seu lar. E Deus quer usá-la como um instrumento de sua paz e de sua força para abençoar sua família de maneiras extraordinárias. Mas isso só é possível quando você mesma está firmada na rocha, quando sua própria vida está sob o controle do Espírito Santo. Não tente ser a rocha da sua família com suas próprias forças. Você se esgotará e se frustrará. Em vez disso, permita que Cristo seja a sua rocha, e então, nele e através dele, você se tornará um pilar de estabilidade e de bênção para os seus. Sua paz se tornará o refúgio deles. Sua força, que vem de Deus, se tornará a inspiração deles. Sua fé, que persevera em meio às dificuldades, se tornará o exemplo que os conduzirá a uma confiança maior em Deus. Que visão nobre e motivadora! Não se trata apenas de buscar paz para si mesma, mas de se tornar um canal da paz de Deus, que transborda e abençoa toda a sua casa. Isso não significa que você não terá mais lutas ou que sua família será perfeita, mas significa que mesmo em meio às imperfeições e aos desafios, a presença de Deus em você, através do Espírito Santo, fará toda a diferença, trazendo estabilidade, esperança e um ambiente onde o amor de Cristo pode florescer. Quando ouvi pela primeira vez a mensagem, Espírito Santo, assuma o controle da minha vida agora, senti um impacto profundo em meu coração, como se uma luz se acendesse em meio à escuridão da minha alma sobrecarregada. No Brasil, onde a vida pulsa com intensidade, das festas vibrantes às lutas diárias nas ruas das nossas cidades, muitas vezes nos vemos presos em um ciclo de ansiedade, tentando controlar cada detalhe da nossa existência. Como mulher brasileira, mãe, esposa e trabalhadora, carrego em meus ombros o peso de ser tudo para todos. A mãe, que nunca falha. A esposa, que mantém o lar em harmonia. A profissional, que enfrenta desafios com um sorriso no rosto. Mas essa mensagem trouxe um convite transformador. Entregar o controle ao Espírito Santo e receber a paz que excede todo o entendimento. Essa verdade ressoou profundamente em mim, porque no fundo, sei que não fui criada para carregar sozinha os fardos que a vida impõe. A cultura brasileira, tão cheia de fé, paixão e comunidade, nos ensina a buscar força em Deus, mas muitas vezes esquecemos de aplicar essa fé no dia a dia, tentando resolver tudo com nossas próprias mãos. O que mais me tocou foi a revelação de que o controle que tanto buscamos é uma ilusão. Quantas noites passei acordada, preocupada com as contas, a saúde dos meus filhos, o futuro da minha família. Quantas vezes sorri por fora, enquanto, por dentro, meu coração estava apertado pelo medo. A mensagem de Mateus 11, versículos 28 a 30, onde Jesus diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi como um bálsamo para minha alma. Percebi que tentar controlar tudo não apenas me esgota, mas também me afasta da verdadeira paz que só Deus pode oferecer. A cultura brasileira valoriza a resiliência, mas essa mensagem me ensinou que a verdadeira força não está em segurar as rédeas, mas em soltá-las nas mãos de um Deus soberano e amoroso. O Espírito Santo, com sua presença gentil, está pronto para assumir o comando, trazendo alívio imediato e uma paz
que não depende das circunstâncias externas. Outro ponto que marcou meu coração foi o poder da declaração em voz alta. Espírito Santo, assuma o controle. No Brasil, onde a oralidade é tão forte, das conversas calorosas nas praças, às orações fervorosas nas igrejas, falar com fé tem um impacto espiritual imenso. Provérbios 18, versículo 21, nos lembra que a morte e a vida estão no poder da língua. Quando decretei essa frase em voz alta, senti uma mudança na atmosfera do meu lar. Era como se as correntes da ansiedade se quebrassem e uma confiança renovada tomasse conta de mim. Essa prática se tornou um hábito diário. Começar o dia declarando que Deus está no controle. Isso me ajuda a enfrentar as incertezas com coragem, sabendo que não estou sozinha. A mensagem também desmascarou a mentira da autossuficiência, tão comum em nossa sociedade, onde somos incentivados a ser independentes a qualquer custo. Aprendi que depender de Deus não é fraqueza, mas sabedoria. É reconhecer que Ele é o único que pode carregar o que eu não consigo. Aplicar essas verdades na minha vida tem sido transformador. Primeiro, adotei a prática de uma entrega consciente todas as manhãs. Antes de começar o dia, reservo um momento para orar. Senhor, este dia é Teu. Guia-me, Espírito Santo. Essa consagração matinal, tão alinhada com a espiritualidade brasileira, me ajuda a enfrentar as pressões do trabalho, as demandas do lar e as preocupações com a família com uma nova perspectiva. Segundo, comecei a alimentar minha alma com a palavra de Deus diariamente. Meditar em versículos como Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Fortalece minha fé e me lembra que Deus sabe do que preciso. Terceiro, transformei minhas preocupações em orações. Quando sinto a ansiedade chegando, paro e entrego imediatamente aquele pensamento a Deus, agradecendo por sua fidelidade. Essa prática, inspirada em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar, me mantém conectada à fonte da minha paz. Além disso, aprendi a ser vigilante contra a tentação de reassumir o controle. No Brasil, onde a vida é corrida e as pressões são constantes, é fácil cair de volta no velho hábito de querer resolver tudo sozinha. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, estou aprendendo a reconhecer esses momentos e a dizer: Senhor, eu já te entreguei isso. Eu confio em ti. A gratidão também se tornou uma arma poderosa. Em vez de focar no que falta, agradeço pelas pequenas vitórias. Um sorriso dos meus filhos, uma conversa com meu marido, um dia de trabalho concluído. Isso muda meu olhar e renova minha esperança. Finalmente, confio na obra santificadora do Espírito Santo, que está moldando meu caráter e me dando paciência e fé. Ele é fiel para completar o que começou em mim, como promete Filipenses 1, versículo 6. Essa jornada de entrega tem impactado não apenas minha vida, mas também meu lar. Minha paz, que vem de Deus, tem se tornado um refúgio para minha família. Quando estou calma, mesmo em meio a conflitos, consigo apaziguar os ânimos e trazer harmonia. Minha fé inspira meus filhos e meu marido, criando um ambiente onde o amor de Cristo floresce. Tornar-me um canal da paz de Deus, como descrito em Provérbios 31, versículos 17 e 25, é o maior privilégio que poderia desejar. Essa mensagem me ensinou que não preciso ser perfeita, mas apenas rendida. E ao viver essa entrega diária, encontro a leveza e a alegria que sempre busquei. Meus queridos, que jornada transformadora o Espírito Santo nos proporcionou hoje. Se esta mensagem tocou seu coração e despertou em você o desejo de viver
sob o controle divino, não guarde essa verdade só para si. Clique no botão curtir para mostrar que você crê na paz que Deus oferece. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e todos que precisam de alívio para seus fardos. Você pode ser o instrumento que Deus usará para mudar uma vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que trará força e esperança para a sua caminhada. Nos comentários, deixe um amém ou compartilhe como o Espírito Santo está trabalhando em você. Assista até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos viver essa entrega e espalhar a paz de Deus.